Toda a gente anda a falar sobre como deves poupar o teu dinheiro. Gerir melhor o teu dinheiro. Como investir com pouco dinheiro. Como gerir melhor o seu dinheiro. Mas ninguém está a explicar como ele funciona. Hoje vou responder a 2 perguntas que vão mudar completamente a forma como pensas sobre dinheiro. Este é um dos conceitos mais importantes que vou explicar porque é fundamental para perceber como a economia funciona e como é que a economia está a mudar. Os conceitos não são difíceis de perceber, mas são muito diferentes daquilo que normalmente se fala quando se fala sobre dinheiro. Por isso, eu hoje vou responder a 2 perguntas. A primeira, se o dinheiro é riqueza, e a segunda, como é que se cria dinheiro. E no final vais perceber como é que isto te afeta. Para perceber o que é dinheiro, é preciso primeiro perceber o que é riqueza e perceber os diferentes tipos de riqueza que existem. A maior parte da riqueza que existe é física, sejam coisas como casas, terrenos, empresas, ações, que no fundo são partes de uma empresa, também ouro, e dinheiro, ou seja, teres crédito, que por outro lado coloca alguém em dívida, também é riqueza, embora seja em menor quantidade. Por isso, quando se fala de pessoas ricas, não se fala de pessoas com salários elevados, como eu já disse, ou seja, não se fala de médicos, consultores, advogados, nem se fala de pequenas empresas. O que se está a falar é de pessoas que têm grandes quantidades destes recursos que eu acabei de falar. Isso leva-me à primeira pergunta, que é: será que o dinheiro é riqueza? E de certa forma o dinheiro é riqueza, como já vimos, mas é um tipo de riqueza diferente, porque o dinheiro não é um recurso real. O dinheiro é um recurso relativo, é um recurso distributivo e é o recurso que é usado para alocar os verdadeiros recursos. Se o dinheiro não é real, então o que é que isto nos quer dizer sobre a criação de dinheiro? Porque nós ouvimos muitas vezes que não há uma máquina infinita de fazer dinheiro, de que o dinheiro não cresce das árvores, e isto evidencia muito bem a forma como se pensa de forma errada sobre dinheiro. Ou seja, pensa-se em dinheiro como se olha, por exemplo, para blocos de lenha. Ou seja, que nós, no caso da lenha, temos um recurso finito, temos um recurso limitado e quando nós gastamos este recurso, ele não pode ser reutilizado. Ele acabou. Mas o dinheiro não funciona assim, porque o dinheiro nunca se gasta. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando tu efetuas um pagamento, quando tu dás o teu dinheiro a alguém, esse dinheiro não desaparece. Esse dinheiro simplesmente muda de mãos para outra parte da sociedade, para outra pessoa. E outro ponto importante está relacionado com o facto de que, se o dinheiro é um recurso relativo, então isso quer dizer que é possível imprimir dinheiro. E nós vemos isso na altura do Covid, em que foram impressas quantidades enormes de dinheiro para suportar, no fundo, o parar da economia devido à pandemia e o parar dos fluxos de riqueza, e foi impresso dinheiro para que as pessoas, basicamente, pudessem sobreviver. Vimos então que é possível imprimir dinheiro, mas por outro lado nós vimos que o dinheiro não é um recurso real, ou seja, se forem impressas enormes quantidades de dinheiro, isso em nada altera os recursos existentes na sociedade. Por isso, qual é que é o impacto de imprimir mais dinheiro? E o impacto mais imediato disso é que é alterada a distribuição dos recursos na sociedade, porque quando se imprime dinheiro, esse dinheiro vai parar a alguém e isso vai alterar o poder de compra das várias partes da sociedade, vai levar a coisas como inflação, ou seja, é algo que, apesar de não ser um recurso real, vai ter impacto na forma como os recursos reais se distribuem. Sabemos agora que é possível imprimir dinheiro, é possível criar dinheiro, mas como é que ele se cria? Nas economias ocidentais, essa responsabilidade é dos bancos centrais. No caso da zona euro, é do Banco Central Europeu. No caso dos Estados Unidos, é a Federal Reserve. No caso do Reino Unido, é o Bank of England. Os bancos comerciais, eles podem emprestar dinheiro, ou seja, podem criar empréstimos, mas eles não têm a capacidade de criar dinheiro novo. E também estes bancos centrais, eles podem criar dinheiro, mas as economias ocidentais têm sistemas monetários baseados em dívida. Ou seja, quando é criado dinheiro por parte destes bancos centrais, ele é sempre criado com uma parte de crédito e com uma parte exatamente igual de dívida. E isto é uma consequência. E para perceber isso, eu vou explicar as 2 principais formas de se olhar para dinheiro. A primeira é olhando para todo o dinheiro que tu tens, ou seja, para dinheiro físico, dinheiro no banco, contas de poupança. E a outra inclui este tipo de dinheiro, mas também inclui todo o dinheiro que te é devido e, além disso, subtrai todo o dinheiro que tu deves a alguém. E se nós olharmos para o dinheiro como isto, ou seja, olharmos para todo o teu crédito, porque no fundo tu podes olhar para
notas, dinheiro no banco, tudo isso é dinheiro que é devido por alguém, e subtrair todo o teu crédito. E na realidade, todo o dinheiro que tu tens é uma forma de crédito, porque o dinheiro físico é algo que te é devido por alguém e coisas como o dinheiro que tu tens no banco é no fundo um crédito que tu tens e que o banco tem em dívida para contigo. Para perceber os fluxos de dinheiro é preciso olhar para dinheiro desta segunda forma, olhando por um lado para todo o teu crédito e subtraindo toda a tua dívida. E voltando àquilo que nós falámos sobre o dinheiro, nós vimos que a criação de dinheiro é feita sempre com uma parte de crédito e uma parte igual de dívida. Isto quer dizer que, no total, a soma de todo o dinheiro na sociedade, ou seja, todo o crédito e toda a dívida, tem que ser sempre zero. Isto quer dizer que quem está em crédito tem que estar sempre balanceado com quem está em dívida e, no fundo, o dinheiro não é nada mais e pode ser visto basicamente uma gigante folha de Excel em que, por um lado, se tem credores e, por outro lado, se tem devedores. E a soma, obviamente, está sempre zero. E isto, no final, tem consequências para como olhamos para o dinheiro na sociedade, porque se, por exemplo, para uma família é possível que o dinheiro acabe e que se esgote, no total da sociedade, nós já sabemos que isso não é possível acontecer, porque se existe dívida, tem sempre que existir alguém que está em crédito e alguém que vai ter esse dinheiro. Mas agora perguntam, qual é a consequência disto para a sociedade e qual é a consequência disto para vocês? E para percebermos isso, vamos voltar ao início do vídeo, em que falámos que o dinheiro é utilizado como um recurso relativo e é utilizado para distribuir os verdadeiros recursos. E o que é que nós vemos das posições de cada um dos grupos da sociedade? Por um lado, nós vemos Estados cada vez mais endividados. Cá em Portugal, até temos uma exceção, que a dívida face ao PIB foi baixando, mas nós vimos países como os Estados Unidos, o Reino Unido, França, não só a sua dívida face ao PIB é cada vez maior, como a quantidade total de dívida está a aumentar ano após ano após ano. E nós vimos que os Estados aumentaram imenso a sua dívida face à pandemia. Na zona euro foi equivalente a 7.000 euros por pessoa, no Reino Unido o valor ainda foi maior, foram cerca de 20.000 libras por adulto, e nos Estados Unidos o valor foi ainda maior, foram 80.000 dólares por adulto. Mas aqui o que importa perceber é que se foram impressos esses 7.000 euros por pessoa e se tu não estás 7.000 euros mais rico, então alguém tem que ter os 7.000 euros. Mas o que nós vemos são famílias cada vez mais endividadas, seja devido aos créditos à habitação, graças ao aumento enorme do preço das casas e dos créditos necessários para as comprar, mas também outro tipo de créditos, como por exemplo o crédito automóvel. Mas nós dissemos que o total de crédito na sociedade tem que ser sempre igual ao total de dívida. Se nós vemos que, por um lado, os Estados estão cada vez mais endividados e, por outro, que a maioria das pessoas também está cada vez mais endividada e a piorar a sua posição financeira, tem que existir uma minoria de pessoas que está a acumular quantidades cada vez maiores de crédito. E não só isso, porque, devido à forma como os fluxos de riqueza funcionam, que é algo que vamos falar nos próximos vídeos e que aconselho a acompanharem e a subscreverem, o que acontece é que existe um desequilíbrio permanente do sistema, porque estão constantemente a existir estes fluxos de riqueza, estes fluxos de dinheiro, de uma parte da sociedade que está em dívida, que tem que pagar juros a outra parte da sociedade que está constantemente em crédito. Mas o que importa perceber quando olhamos para o dinheiro como recurso que é utilizado para gerir os verdadeiros recursos é que, por um lado, isto leva ao aumento do poder de compra desta minoria de pessoas que está cada vez mais ricas e que está a acumular crédito, o que significa que eles vão comprar cada vez mais ativos, porque o seu padrão de consumo é principalmente comprar ativos e menos comprar bens e serviços, que leva, por um lado, a este aumento sucessivo do preço de ativos, sejam coisas como ações ou ouro, mas também coisas como habitação, e que leva a que os restantes grupos da sociedade tenham cada vez mais dificuldade em aceder e a ser donos dessa mesma riqueza. E, por outro lado, este aumento de dívida dos governos e da maioria das famílias, que podemos ver como uma degradação da sua posição financeira, vai levar a que, por um lado, existe a perda real de riqueza dessas famílias, seja porque é cada vez mais difícil comprarem ou porque são literalmente obrigadas a vender para conseguir pagar as suas dívidas. Por outro lado, vai levar a aumentos do custo de vida, que é o que nós temos visto, devido a esta degradação do poder de compra face a salários.
E em último, e no caso dos governos, como nós vimos em Portugal, vai obrigatoriamente a levar a coisas como a austeridade, porque para estes governos conseguirem pagar estes fluxos de dinheiro que estão cada vez a aumentar esta quantidade de pessoas que está em crédito, o que vai acontecer é que estes governos vão ser basicamente obrigados a fazer coisas como cortar em serviços públicos. Para concluir, que hoje o vídeo foi um bocadinho mais longo, o mais importante de reteres é que, primeiro, o dinheiro é um recurso relativo, é um recurso distributivo e que é utilizado para alocar os verdadeiros recursos. Nas economias ocidentais, e no caso do euro, todo o dinheiro é criado como parte igual de crédito e parte igual de dívida, o que significa que a soma de todo o dinheiro na sociedade tem que ser sempre zero. E isto diz-nos que, se nós temos grupos como o Estado e a maioria das pessoas que estão cada vez mais em dívida, isso significa que tem que haver outro grupo da sociedade que está a acumular quantidades cada vez maiores de crédito. E essas pessoas são as pessoas cada vez mais ricas da sociedade. E o que isso implica é que essas pessoas vão utilizar esse crédito para comprar cada vez mais ativos e cada vez mais recursos, e isso significa que tu vais ter cada vez mais dificuldade em aceder a eles. É isso. Subscreve, partilha com família e amigos. Precisamos explicar como a economia funciona. Obrigado.